tal fraternidade, que faça a prece, né, de abertura, a preparação do nosso ambiente. A nossa prece será a voz do Mestre. Jesus que quer falar-te ao coração, quero que ouça tua voz neste momento, qual me falou ao som do meu violão. Eu sou Jesus, Jesus, eu quero te falar, serei sempre o teu guia e tua luz. Eu sou o Verbo amado, em mim amor terás, em nova vida, em tua vida eu quero dar. Eu sou a voz que no silêncio sempre fala aos corações que ainda não tiveram paz. As dores cessam, o furor então se cala, e em meus passos não deixo ninguém pra trás. Eu sou Jesus, Jesus, eu quero te falar, serei sempre o teu guia e tua luz. Eu sou o Verbo amado, em mim amor terás, e em nova vida, em tua vida eu quero dar. Em tua tristeza eu virei te consolar, em tua fraqueza virei te revigorar. Eu sou a fé, sou esperança, inspiração, sou melodia pra tua nova canção. Eu sou Jesus, Jesus, eu quero te falar, serei sempre o teu guia e tua luz. Eu sou o Verbo amado, em mim amor terás, em nova vida, em tua vida eu quero dar. Eu sou Jesus, Jesus, eu quero te falar, serei sempre o teu guia e tua luz. Eu sou o Verbo amado, em mim amor terás, em nova vida, em tua vida eu quero dar. Eu sou Jesus, Jesus, eu quero te falar, serei sempre o teu guia e tua luz. Eu sou o Verbo amado, em mim amor terás, e nova vida, em tua vida eu quero dar. E nova vida, em tua vida eu quero dar. E nova vida, em tua vida eu quero dar. Divaldo Pereira Franco, natural de Feira de Santana, estado da Bahia. Ali viveu parte da sua vida, a sua infância, cursando a escola primária, a escola normal rural, transferindo-se para Salvador no ano de 45, quando ingressou no funcionalismo público. Tem viajado pelo Brasil e pelo mundo desde 1947, quando começou, proferindo a sua primeira conferência. A partir daí, o Brasil e o mundo conheceria um orador, um pregador, um extraordinário divulgador da doutrina dos Espíritos.
Realizou uma obra extraordinária, o Centro Espírita Caminho da Redenção, fundado neste mesmo ano de 47. A Mansão do Caminho, departamento desse centro, voltada para o amparo à criança carente. Casas-lares foram erguidos. O Divaldo tem hoje cerca de 700 filhos adotivos, homens e mulheres, cidadãos integrados na sociedade. A Mansão do Caminho é uma obra de educação de grande alcance. Já passaram lá entre crianças e jovens mais de 50 mil. Todos os dias, 2.500 crianças e jovens adentram aqueles portões. Na creche, no jardim da infância, nas escolas profissionalizantes, na escola de primeiro grau. E a obra se estende também a famílias carentes, à velhice abandonada. A sua mediunidade, que iniciou quando Divaldo era ainda criança, com 4 anos de idade. Ele, que vem de uma família modesta, o 13º filho, sempre foi de caráter religioso, de grande vocação religiosa, aspirando mesmo ao sacerdócio. Desejava matricular-se em um seminário menor para servir Jesus. E a mediunidade o encaminharia a um centro espírita, onde ele educaria a mediunidade conhecendo o livro dos Espíritos, que os seus mentores orientaram para que ele estudasse essas obras e as demais obras da codificação, tornando-se um espírita convicto a partir do ano de 1947. E hoje são mais de 2.500 cidades percorridas, 44 países, mais de 9.000 conferências proferidas, 106 livros psicografados, 44 títulos vertidos a diversos idiomas, 5 milhões de exemplares vendidos. Nós trazemos hoje os 2 últimos livros de Joana de Ângeles, Plenitude, aliás, Compromissos Iluminativos de Bezerra de Menezes. E também estamos gravando esta palestra em vídeo, em áudio. Aqueles que se interessarem por esta conferência, por favor, lá tem um rapaz com uma mesa anotando os nomes dos interessados. Todo o resultado financeiro desta obra, destes livros, se destinam à manutenção das obras assistenciais mantidas pelo Centro Espírita Caminho da Redenção e outras entidades que Divaldo doa os direitos autorais em cartório, pois que o médium jamais se beneficia, direto ou indiretamente, de qualquer resultado do seu trabalho mediúnico. Como disse o nosso companheiro José Maria, é o trabalhador, é o companheiro, é o irmão, mas sobretudo o arauto da Boa Nova, que vai agora nos dirigir a sua palavra. Senhoras, senhores, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas. No mês de setembro de 1956, seria concluída uma atividade na área dos fenômenos paranormais, das mais interessantes, porque no dia 22 daquele mês, um grupo de pesquisadores da área da reencarnação havia resolvido estabelecer por definitivo
uma linguagem de comprovação científica em torno da realidade ou não da multiplicidade das vidas orgânicas. Às 22 horas, no silêncio do cemitério de Montmartre, em Paris, um grupo adentra-se pelas alamedas, depois de haver conseguido das autoridades a permissão para aquela jornada, tentando equacionar a problemática da criatura humana. À frente, uma jovem senhora de 27 anos, visivelmente hipnotizada, de imediato o seu hipnotizador. Ao seu lado direito, uma dama interessada nos fenômenos parapsicológicos. Ela era casada com um deputado que representava a província de Meuse, na legislação francesa. E tomando apontamento das palavras que a jovem senhora dizia, o jornalista do Paris Soir, o senhor Paulo Neville. Aquela experiência era o coroamento de uma larga investigação. Fazia já vários meses que aquele grupo estava interessado em decifrar o enigma da sobrevivência à morte física e da preexistência à concepção fetal, preexistência esta modeladora do espírito na sua organização fisiológica. O senhor de Pio, o hipnólogo, havia levado a senhora Denise Créteil ao estado de transe sonambúlico profundo por 60 vezes consecutivas, em períodos diferentes nos últimos meses. As experiências eram gravadas em fita magnética e em todas elas a sensitiva em transe revelava uma curiosa história. A história era repetida nas suas bases essenciais com absoluta precisão. Cada vez, Denise Créteil adentrava-se em detalhes mais esclarecedores. Resolveram então os investigadores testar se tratava de um fenômeno de alucinação psicológica ou por acaso de uma manifestação de hipnose que apresentava a possibilidade de uma telepatia indireta do inconsciente ou mesmo de reencarnação. Por isso resolveram fazer a experiência final no cemitério de Montmartre, onde ela dizia encontrar-se inumada. A expectativa do grupo experimental fora muito grande. E Denise Créteil, caminhando no silêncio dos ciprestes altos, em uma noite ainda tranquila de um céu parisiense, deteve-se inesperadamente na parte final do cemitério, diante de um retângulo, resguardado por velhas grades enferrujadas. Ela pareceu ser tomada por um estupor e começou a gritar: meu corpo está ali. Ali se encontram os meus despojos carnais. Eu fui sepultada ali naquela área. E unido à emoção, o estado paroxístico começou a gritar e então desmaiou. O senhor de Pio, seu hipnólogo, acercou-se e despertou-a, e depois de acalmada resolveu trazê-la a casa em companhia das testemunhas. Só então, Denise Créteil tomou conhecimento da experiência por primeira vez em estado de lucidez. Foram passadas algumas das fitas gravadas durante o transe e ela acompanhou de certo modo surpresa, estarrecida, a narração que vinha através dos seus lábios. Meu nome é Denise Créteil. Eu de maneira nenhuma conheço esta gente que aqui está interrogando-me. Eu me recordo que nasci em pleno fastígio napoleônico. Minha mãe, Paulina Bonaparte,
É uma das mulheres mais notáveis da Europa neste século. É necessário dizer que estamos no ano de 1905. Minha mãe está agora reinando gloriosamente em Paris. Eu sou naturalmente uma filha indesejada, porque eu nasço de um relacionamento inesperado de minha mãe com o general Lefebvre. Ele é uma personalidade ilustre do exército de meu tio, Napoleão Bonaparte. Agora me recordo, por exemplo, de que minha mãe, detestando-me o berço, entregou-me a um casal de lenhadores da Normandia, para que a sua honorabilidade, que era das mais respeitáveis, e o nome do meu pai, não venham a público criar-lhes qualquer embaraço. Agora eu me vejo sendo educada ou relegada a uma casa miserável de madeira, em uma floresta, perto das praias normandas. E dou-me conta de que minha mãe arrependida procura atender as necessidades mínimas, mandando uma importância mensal para ajudar esse lenhador que é guardador da sua honra e atender as minhas necessidades mínimas. Agora eu me recordo melhor. Estamos aproximadamente no ano de 1915. Eu me encontro em um período de certos tormentos. Eu resido neste momento em Bussote, a pequena cidade da banlieue parisiense. O castelo onde eu me hospedo é muito agradável. Não fosse tão úmido no período do inverno, seria naturalmente uma residência para uma verdadeira rainha. Ele pertence a Madame de Sévigné. E os saraus que aqui se realizam são maravilhosos e imponentes. As festas ininterruptas, as noites de orgia. Eu tenho a honra de dizer que sou muito bem relacionada com Honoré de Balzac. Eu conheço Monsieur Baudelaire e posso misturar minhas personalidades mais fascinantes de Paris, porque naqueles dias de verão insuportáveis dos meses de julho, agosto e um pouco de setembro, a corte transfere-se ou a Versailles ou a Bussote. E aqui na periferia de Paris, nós vivemos noites eternas de orgia. Estou agora apaixonada. Eu sou uma jovem de 14 anos e estou perdidamente apaixonada por um Casanova. Ele é general do meu tio e me diz, é impossível. Você é muito criança. Eu sou um homem casado, eu sou um conquistador reles e apaixonado, mas não ao ponto de seduzir uma criança. Ademais, o meu relacionamento com o grande Corso. E eu, tomada de profunda amargura, começo a definhar. A minha educação é cuidada. A minha mãe praticamente me reconhece no meio das suas amigas, mas ela agora vive em Roma. É uma das mulheres mais notáveis da Europa, embora seja uma mulher de vida irregular. Mas eu tenho a honra de dizer que sou filha de Pauline Bonaparte e do Marechal Lefebvre. Sinto-me tuberculosa. Agora os dias são frios. Estes dias tormentosos, 1820, a decadência do império de meu tio, ele está no exílio. Os amigos de Madame Sévigné abandonaram-nos. Madame prossegue em Paris. Eu estou no castelo em Tusso. A tuberculose pulmonar esmaga minha vida. Sinto-me morrer. Encontro-me morta. É uma experiência curiosa. A jovem senhora Denise Créteil não é uma histérica tradicional. Ela foi submetida aos exames mais refinados da moderna técnica médica dos anos 50. Além de submeter-se aos exames complementares de sangue, urina, fezes, ela também foi submetida a testes psicológicos para tentar se ver se havia nela quaisquer manifestações esquizofrênicas. Seus pais submeteram-se espontaneamente a análises psicológicas. Seus avós, que ainda vivem,
A senhora Denise Creteio não tem problema na área do relacionamento sexual, tem frustração, é casada, ama seu marido, é mãe, ela tem 3 filhos, é uma mulher da classe média, de cultura comum da França. Ela não é ilustrada, mas naquele momento do transe hipnótico, ela fala com o notável acento de Provence, que segundo parece era a maneira mais especial que a corte napoleônica falava o francês. Como nos recordamos, o curso tinha grande dificuldade para o idioma parisiense, porque a Córcega usava naturalmente o dialeto. O francês era o idioma nacional, mas o italiano também. E ademais o próprio dialeto perturbava um pouco o grande gênio conquistador da Europa. E para facilitar a situação, nomeou-se o idioma como sendo aquele que vinha do interior, já que o acento parisiense era um tanto difícil. E ela falava exatamente o acento de Provence. Era natural que numa daquelas vezes ela dissera dúvidas. Eu estou sepultada no cemitério de Montmartre. E ainda me recordo da minha cova rasa, sem nenhuma anotação, abandonada como um cão sem dono. Ali estou jogada. E foi por esta razão que os investigadores resolveram levar Denise Creteio em transe sonambúlico ao cemitério para que ela voltasse à sepultura. O que não logrou, porque o retângulo da parte terminal estava fechado por uma grade de ferro já bastante desgastada. A sensitiva ficou surpresa com a narração. Ela é católica, não acreditava nessas questões de reencarnação. Para dizer a verdade, ela não tinha sequer ideia de que se tratava. No dia seguinte pela manhã, aqueles investigadores e a sensitiva retornaram ao cemitério de Montmartre para saberem do administrador que ela era aquela que estava resguardada pela grade de ferro batido. O administrador informou que era uma coisa muito embaraçosa. Desde a morte da família imperial, aproximadamente no ano de 1825, que aquela área ficara interditada por ordem de Napoleão. A família que não era considerada legal, os descendentes por vias indiretas, eram sepultados ali para que a sua própria morte mantivesse o segredo do seu nascimento, que era inconveniente. Mas ninguém sabia exatamente quais as pessoas que estavam inumadas. Era bem provável que Marie-Louise, que se dizia sobrinha do Corso, estivesse ali, não havia anotações. E nos livros de registro não constava nada. Fazia, portanto, mais de 130 anos que aquela ala não se abria, a polícia estava enferrujada, os cadeados estavam arrebentados, em quase total abandono. Monsieur Pipio ainda levou Denise Creteio à personalidade de Marie-Louise, e ao terminar a sua experiência e apresentar a monografia Denise Creteio, Marie-Louise, ele faz uma interrogação àqueles que estão interessados em entender os grandes desafios da vida. Haverá reencarnação? Marie-Louise e Denise Creteio são uma e a mesma individualidade em duas manifestações de personalidades em períodos diversos? Tratar-se-ia, por acaso, de uma alucinação psicológica? Será provável uma farsa? Essas hipóteses estavam afastadas, porque o investigador resolveu fazer uma prova final. Hipnotizou Denise Creteio e levou-a de automóvel com os demais investigadores à cidadezinha de Bourson. Chegando ali, pediram à sensitiva que os levasse ao castelo, onde ela dizia ter morado. Denise Creteio, que segundo declarações da família, como também dos diretores do cemitério, jamais havia estado em Montmartre. Os coveiros informaram que nunca a viram, e os encarregados das anotações disseram que ela nunca havia estado ali, pedindo informações de registro. Ao saltar na praça principal
Busson, em transe profundo, disse: o castelo de Madame Sevier está na periferia da cidade. Eu os levarei até lá. E caminhando desembaraçadamente, ela dizia o nome das ruas, as pessoas que moravam ali do século anterior, até que o castelo apareceu em um bosque fenomenal. Ela chegou com naturalidade à porta, bateu ao aldraba, e quando o mordomo abriu, ela olhou o hall de entrada e logo perguntou: onde se encontra a peça de tapeçaria que aqui havia forrando esta parede? Ele indagou-lhe por sua vez: como sabe a menina? Esta peça foi retirada da parede por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Quando Paris foi declarada cidade aberta, os tesouros mais antigos foram retirados e guardados em subterrâneo. Depois do armistício, a peça foi levada ao Louvre e não retornou mais. Denise Créteil, Marie-Lise, adentrou-se pelo castelo e começou a dizer: aqui era o escritório de Madame Sevier, seu comedor particular, a sala de banquetes, a sua alcova, e a identificação foi tão perfeita que o senador mordomo indagou onde ela havia lido, com esta riqueza de detalhes, a história do castelo, que afinal não era de relevante importância na cultura francesa. Ela disse: eu me recordo, este era o meu quarto, ainda me lembro da seda que forrava as paredes, recordo-me das telas que nós tínhamos aqui, vários comelinos. E depois descida a escadaria correndo, ela adentrou-se por um corredor na direção da adega. Subitamente parou, olhou a parede de pedra e disse: Deus meu, eu morri aqui. Atrás desta parede é um corredor, é um túnel que leva ao outro lado a igreja de Epernay. Epernay, no centro da cidade. Por aqui que se vai. Estava-se diante de um fato totalmente ignorado. O mordomo disse que eu saiba, não há nenhuma passagem secreta. As paredes foram examinadas, recorreu-se ao patrimônio de França, as prendas foram reestudadas, não havia passagem secreta. Então, Monsieur Dupio resolveu pedir às autoridades para uma investigação científica que permitisse fazer seu orifício na parede. Ele se encarregaria de reconstituir com absoluta exatidão aquela parte do corredor. Se encontrasse uma passagem secreta, um túnel ou algo equivalente, seria maravilhoso para a história do patrimônio da França. Denise Créteil, Marie-Lise dizia: ainda me recordo que há uma fileira de quartos. Depois que eu tive a hemoptise, meu corpo foi deixado aí. Após o que foi embalsamado, levado a Paris e sepultado em Montmartre. Depois dos trâmites legais, veio a permissão de derrubar-se a parede, guardar-se todo o material para a recomposição. Para a surpresa de pedreiros e de investigadores, havia um corredor que, fadiado, ia sair por detrás do altar-mor da catedral da cidadezinha de Epernay. Mais interessante, havia 3 quartos lateralmente conjugados à esquerda, e ele em transe disse: meu corpo ficou aqui. É óbvio que não se pôde provar, mas a evidência de fatos dava uma proporção de exatidão tão grande que o senhor Dupio asseverava: não resta a menor dúvida de que ela estivera ali, porque ela descreveu o quarto com riqueza de detalhes antes de nos adentrarmos. Posso afirmar que somente a reencarnação é a resposta para as evidências da sobrevivência e da preexistência da alma à conjuntura de natureza material. Esta pesquisa contemporânea do ano de 1956, publicada no ano imediato de 1957, e transcrita pela revista Cruzeiro na época, em uma síntese, é uma das mais admiráveis investigações na área da hipnologia
para provar a reencarnação. A imunologia começou a dedicar-se à investigação dos fenômenos reencarnacionistas desde o ano de 1888 em Barcelona. Foi ali na grande cidade espanhola que José Fernández Colavida, espírita militante, que seria a posteriori chamado Kardec espanhol, começou aplicando as técnicas da hipnose regressiva, fazendo seus pacientes dormir. Ele os levava a uma regressão até a vida pré-natal. E um dia, curiosamente, Fernández Colavida pediu a um sensitivo que desse um salto há 30 anos atrás. Para a surpresa dos fatos, ele, que teoricamente acreditava na reencarnação por princípio ético-filosófico, ficou ainda mais surpreso ao verificar que o seu paciente dizia: eu vivi antes, meu nome, vivia em tal lugar, e deu uma tal cifra de fatos, que feitas pesquisas posteriores, constataram que aquela personagem existiu no lugar indicado, cujas datas de nascimento e de morte conferiam com absoluta exatidão. Colavida prosseguiu nas experiências e logrou fazer que os seus pacientes regredissem até a 10 reencarnações transadas, que naturalmente ele não pôde investigar, porque nem sempre se tratava de pessoas conhecidas. Eram criaturas comuns, de uma vida normal, que não haviam deixado maiores registros para fontes históricas. As pesquisas de Fernández Colavida ensejaram a outros hipnólogos, Tartaruga, Bouvier, o Conde Alberto de Rouchat, a aprofundarem a sonda da investigação, a ponto de esse diretor da Escola Politécnica de Paris, o Conde Alberto de Rouchat, escrever um livro monumental, a que ele deu o nome de As Vidas Sucessivas. Nas experiências das vidas sucessivas, de Rouchat assevera que o homem é a soma das suas experiências de outras reencarnações. Isto veio oferecer à antropologia, à fisiologia, ao mecanismo da origem da vida na Terra, um dos seus maiores e melhores subsídios. Porque no ano de 1809, João Batista Lamarck, discordando da teoria do criacionismo, apresentou uma doutrina admirável na área da antropologia, a sua filosofia zoológica. Nessa obra, que é a base do evolucionismo, João Batista Lamarck assevera que os caracteres adquiridos pelos seres são resultados de dois elementos essenciais: aqueles de natureza filogenética, a hereditariedade, e aqueles outros da adaptação, os fenômenos mesológicos, o meio ambiente, que se encarrega também de contribuir para determinados caracteres no reino dos chamados hominídeos. As experiências anteriores de Buffon e de Erasmus, que seriam a favor de Darwin, abriram espaço para que no ano de 1859, Charles Darwin apresentasse a sua notável teoria do evolucionismo. A seleção das espécies, a evolução animal, a diferença dos vegetais, as características dos vários biótipos, animais e vegetais, mostrando que a vida inteligente na Terra não surgiu de um momento para outro. Se houve um código de evolução, esse psiquismo teve uma origem dos seres mais elementares, e certamente na intimidade das águas abissais dos oceanos, onde a presença do sal contribuiu para aglutinar as primeiras moléculas dos polipeiros e formarem as construções celulares que dariam origem às várias manifestações no reino das águas, entre os batráquios, entre os animais, mais tarde entre os símios, os antropóides, os hominídeos, o Homo sapiens e o Homo tecnológicos. Houve um mecanismo de evolução da árvore paleontológica,
as doutrinas religiosas da época, que se fundamentavam no conceito adâmico de que Deus havia criado um ser especial, feito do lodo da terra, no qual soprara o hálito da vida, e de quem retirar uma costela para modelar uma companheira, porque Deus era um pouco malicioso, ele bem que poderia ter modelado um companheiro, mas ele fez uma companheira. Teríamos a história do Gênesis bíblico. Naturalmente, Darwin não ficou insensível ao conteúdo e asseverou que sim, é provável que tenha havido na Terra uma raça, a raça adâmica, mas não biótipo, um homem apenas, uma mulher apenas, de cujo conúbio sexual nasceriam 3 filhos varões, um dos quais, depois de se tornar homicida, assassinando seu próprio irmão, seria expulso e, chegando nas terras do leste, se casaria com quem? Com a filha dos homens, que certamente deveria ser um símio, de onde viria a rede daqueles que seriam os filhos dos homens, enquanto que os filhos de Sete seriam os filhos de Deus. Darwin faz uma proposta de um tronco comum, que em determinado momento da evolução se bifurca, permanecendo símios, e neste momento nascendo os antropóides, que vão dar origem ao antropóide Pithecanthropus, de onde virá mais tarde o Homo de Neandertal, o Homo sapiens, e hoje o homem tecnológico. Graças ao mecanismo natural da evolução antropológica do ser, que a doutrina espírita dizia, deste psiquismo, em determinado momento há uma transformação, e o cérebro, à medida em que se desenvolve, permite que os conteúdos da energia pensante que ali estão se desdobrem e apareça o homem na Terra, não em um lugar só, mas em inumeráveis lugares do planeta, para mostrar que, apesar do tronco comum, as bases geradoras das raças foram incontáveis. Desde a Lagoa Santa até o homem primitivo recém-encontrado na fronteira da Áustria e da Itália dos Alpes, ou ao homem das cavernas de Feldofer na África, ou o homem americano, o homem da China, o Homo pequinensis, há um tronco comum e uma evolução do ser psíquico que, através das reencarnações, vai adquirindo experiência, abandonando o primarismo, desenvolvendo a intuição, adquirindo a inteligência, para na área da razão buscar a angelitude, que é o nosso destino final. A doutrina espírita, ao apresentar o processo evolucionista do ser, baseou-se na velha doutrina das reencarnações. A reencarnação é considerada a mais antiga doutrina filosófica da humanidade. Nos Upanishads, no Vedanta, a coletânea de obras mais recuada da história do pensamento na Terra, faz da reencarnação não uma possibilidade, porém uma lei da vida. Semelhante à lei da gravidade e da atração universal, a reencarnação é uma lei cósmica, que independe de crescer ou de se deixar de crer na sua realidade, porquanto ela é uma lei positiva. Os Vedas, que davam a doutrina da reencarnação como sendo a prova exuberante da misericórdia de Brahma, que a todos concede as mesmas oportunidades para ser feliz. O sábio Talizan, conta Leon Denis, refere-se à reencarnação entre as tribos que habitavam as Gálias, como sendo o poema épico mais belo da humanidade. Na entrada do santuário de Crotona, Pitágoras mandou escrever em pedra: a alma é uma chama velada. Quando lhe coloquemos os santos olhos do amor, ela cresce, desenvolve, se crepita, e quando descuidamos, ela se tibia, empalidece e morre. Na grande escola iniciática de Pitágoras, na qual ele aplicava
os métodos da Índia e do Egito para iniciar o homem no autodescobrimento. A reencarnação era a base essencial da vida, fazendo que mais tarde Jesus explicasse que o reino dos céus somente é possível através do fenômeno dos renascimentos. Quando o doutor da lei, o sábio Nicodemos, pergunta-lhe que é necessário fazer-se para entrar no reino dos céus, permitam-me uma ligeira digressão que se encontra numa obra notável de Daniel Rose, Jesus e o seu tempo. Narra esse notável autor francês que é de surpreender que o texto evangélico comece por uma resposta, o que denota que houve uma pergunta. E é verdade, quando vamos consultar Nicodemos 3, já verificamos que Jesus diz: é verdade vos digo que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. E Plínio Salgado, em uma outra obra admirável, Vida de Jesus, tem uma colocação filosófico-ética das mais fascinantes. Nicodemos, diz ele, desejava conversar com Jesus, mas era membro da mais alta corte de Israel, do Sanedrim, ou Sinédrio, e não desejava ir na casa em que Jesus estava, porque receava ser visto, e naturalmente os comentários seriam desagradáveis para a sua postura transitória. Por sua vez, não queria que Jesus fosse à sua casa, para que os servos e os amigos não entrassem em maledicências. Resolveu, diz Plínio Salgado, o que ocorre em qualquer impasse político, a casa de um amigo, que seria o intermediário. Jesus iria até ali, Nicodemos também, encontrar-se-iam, e isto não levantaria suspeitas. Mas Jesus fez-se acompanhar de um amigo, João, que seria o narrador, porque foi a única testemunha. E João deve ter ficado à porta enquanto os dois conversavam. Ele ali estava para impedir a presença de curioso ou de alguém que, ao acaso, viesse interromper a entrevista. Eis porque a pergunta da tese começa pela resposta, cuja pergunta João não escutou. No momento em que Nicodemos se vê diante de Jesus, a plácida sabedoria do Mestre, a grandeza daquele ser interior que irradia a suprema bondade, perturba o hábil motor da lei. E ele, fascinado por aquele homem desataviado e bom, certamente perguntou-lhe: Senhor, que é necessário fazer para entrar no reino dos céus? E ele redargue: em verdade te digo que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. A resposta foi tão óbvia que Nicodemos se perturba e contra-indaga: como pode um homem que já é velho entrar de novo no ventre de sua mãe para nascer? É claro que ele entendeu que era o retorno carnal. Jesus fala-lhe agora na linguagem da parábola: em verdade é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. O vento sopra e não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim também é todo aquele que do Espírito é nascido. O diálogo prossegue na voz do Mestre, sem nenhuma interrupção. E é nesse nascer da água que nós temos a prova evidente do fenômeno reencarnacionista do cristianismo. Porque a tese das doutrinas judaicas é fundamentada na teoria do conceito da água. A matéria resulta da água, conceito que foi adotado na velha Grécia, do século VI a.C. Quando nós vamos compulsar a Bíblia, eis que está escrito no Gênesis: no princípio, o Espírito de Deus vagava sobre as águas, e disse Deus que haja luz, que se separem das águas as terras, para demonstrar que o elemento inicial da vida era a água, de onde nasceram todos os demais elementos.
contemporânea da embriogenia, sabemos que a vida se origina da água, a vida animal e especial. Quando o espermatozoide percorre a trompa de Falópio, é uma gota d'água. No momento em que se vai acoplar ao óvulo, que é uma gota d'água, envolta por uma película nidada, que é uma água gelatinosa, dá-se um fenômeno especial. Ao acoplar-se, aqueles dois quanta de energia formam a célula ovo. E a partir desse momento, aquela célula única, que é uma gota invisível de água, a cabeça do alfinete cabe 5.000, começa a bipartir-se a cissiparidade. E à medida em que o ovo sobe a trompa de Falópio para se acoplar no útero, vai nutrir-se de água, líquido amniótico. A partir daí a água vai consolidando os elementos até chegar ao organismo adulto. 60 trilhões de células constituídas 68% de água, sais minerais, ferro, cálcio e outras substâncias em quantidades mínimas, formando o corpo da criatura humana. Nascer da água, do conceito de Jesus, não é receber o batismo que foi criado depois. Aspersão, submersão ou imersão. É uma fórmula para ensinar ao homem a olvidar as suas paixões e nascer do Espírito para as ideias novas. A reencarnação estava embutida na boca de Jesus, quando ele se volta para os discípulos e pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Era uma curiosidade quase infantil, que ele sabia, mas ele desejava elucidar o fenômeno da paligênese, da reencarnação. E os discípulos redarguem-os dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas que voltou. Se ele era Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas que voltou, esse fenômeno já era um ato de reencarnação. E Jesus pergunta diretamente a Pedro: e tu, quem dizes que eu sou? Pedro lhe redargue: eu digo que tu és o Messias, aquele que esperávamos. E ele redargue Pedro: não foram a carne nem o sangue que tu revelaram, mas o Pai que está nos céus quem te revelou. Isto é, Pedro teve uma inspiração, não foi o raciocínio, o cérebro, o sangue. Ele percebeu que Jesus não estava reencarnado, era o Messias, o enviado. E mais tarde são os discípulos que lhe perguntam: Rabi, dizem as velhas escrituras que para que venha o Messias é necessário que antes venha Elias. E a resposta é textual: o Elias que havia de vir já veio, é este que aí está. E João coloca entre parênteses, referindo-se a João o Batista. Como podia João Batista ser Elias, se Elias morrera fazia 700 anos, depois de haver assassinado os adoradores do Deus Baal, aos quais ele mandara matar, decapitá-los, porque estavam fazendo adoração a Baal às margens do rio Quizon. Jesus dizia que João era Elias, aquele Elias que decapitou, pela lei de causa e efeito, tomba. Na antipatia de Herodíades, e Salomé lhe pede a cabeça a Herodes devasso no banquete do seu aniversário na Península da Pérea, e ele tem a cabeça decepada. A reencarnação está incita no Evangelho. Quando lemos em Marcos 13, o sermão profético, Jesus narra como será o fim dos tempos maus, não o fim do mundo, o fim desses dias de amargura, quando ele narra dos problemas que nós vamos gerar, quando a lua se cobrirá de sangue e o sol perder sua luz, graças aos cogumelos atômicos. Então os discípulos perguntam-lhe: quando será isto? A resposta merece graves meditações.
Não passará esta geração sem que tudo isso que eu digo se cumpra até a última iota, até a particularidade menor. É óbvio que ele mentiu enganando-se, ou não se referia à geração corporal, porque depois daquela data, se dermos 40 anos mediais ou 50 a cada geração, já se passaram de 40 a 50 gerações e não se cumpriu o sermão profético. A qual geração ele se referia? Aos espíritos que ali estavam reencarnados, quiçá alguns de nós, não necessariamente ali diante dele, mas ali ao seu tempo em qualquer parte da terra, que continuamos a reencarnar sem nos desvencilharmos dos diabos materiais, aguardando que a dor, porque nos recusamos ao amor, realize o ministério que está destinado graças à nossa negligência. A reencarnação vigeu no Evangelho de Jesus até aproximadamente 556, por ocasião do segundo concílio ecumênico de Constantinopla, quando o imperador decretou naquele concílio que era necessário tornar a reencarnação uma doutrina herética, em homenagem à sua falecida mulher, a imperatriz Teodora, que se negava a reencarnar e que morrera no ano de 548, porque não queria voltar à terra para pagar os seus disparates. A reencarnação foi proibida e a igreja cristã, a partir daí, falava que a vida é única, baseada no pensamento do apóstolo Paulo. Mas se nós fizermos uma análise teológica do pensamento de Paulo, a igreja tem razão. A vida é única, porque a vida é indestrutível. Os corpos é que são vários. O ser espiritual, no corpo ou fora do corpo, está na vida. Ele encarna por primeira vez, desencarna ou morre, reencarna ou retorna, volta a desencarnar, toma novo corpo, é o mesmo em várias indumentárias, porque a vida é imperecível. Paulo asseverava: a vida é uma só, vem a morte e vem o julgamento. A que julgamento ele se referia? Ao julgamento da personalidade. Nesta encarnação, a minha personalidade ou meu personalidade chama-se Divaldo. Quando me advier a morte corporal, esse ser Divaldo prestará contas, mas as experiências desta vida se incorporarão à sua individualidade que é inominada. E na próxima pode vir Antônio, Manuel, Margarida, Josefa. Os homens não gostam muito de reencarnar mulheres, embora as mulheres gostem muito de reencarnar-se homens. A doutora Dina Terminara, fazendo uma pesquisa, assevera que toda vez em que o homem regride na reencarnação, na memória da ecumnésia, na memória anterior, e por acaso foi mulher, e diz: nesta encarnação, passemos para outra. É o preconceito. Mas as mulheres, quando foram homens na encarnação anterior, dizem: ah, eu agora desfruto da alegria de saber que sou um homem, porque ser mulher é uma provação. Também não vejo porquê, não pode haver nada mais cômodo do que ser mulher. Os maridos trabalharem tanto, coitados. Mas são as propostas da vida. As experiências da reencarnação demonstram que o ser real é o espírito, e o espírito é um ser assexuado. Ele realiza a experiência biológica numa anatomia, ou noutra anatomia, como mecanismos experienciais. Assevera-se que a anatomia feminina propicia a maternidade e desenvolve o sentimento. A anatomia masculina desenvolve a intrepidez, a coragem, os valores de natureza superior no sentido da força, e a mulher na fragilidade do corpo e na força da emoção. A síntese é a viagem numa, como noutra etapa, para lograr a plenitude. A reencarnação propicia-nos então equacionar o maior problema da filosofia da evolução humana. Por que sofremos? Qual a razão das nossas dores? Por que existem pessoas tão desafortunadas e outras
intensamente ditosas, porque uns nascem de gens extraordinários, de reis e de príncipes, e outros embaixo das pontes das nossas cidades. Que pretende Deus propiciar a uns todas as venturas do orbe e a outros todas as desgraças da terra. Será crível acreditar-se que Deus se compraz com as nossas lágrimas, com as nossas desditas, com as nossas blasfêmias, com as nossas pequenezes? A reencarnação nos diz que nós somos arquitetos do nosso destino. Começamos nas experiências mais brutais, o instinto, depois na razão para selecionar aptidões, e crescemos pela inteligência, a intuição, pela nossa opção, nosso livre-arbítrio. Só há uma fatalidade: ser feliz. Ser hoje ou logrado mais tarde é o nosso livre-arbítrio. Alguém me disse: mas se eu quiser ser feliz hoje, eu não conseguirei. É óbvio, porque hoje você está colhendo. Mas se pretender a felicidade amanhã, será crível, começando a sementar as boas qualidades hoje no solo da esperança. Em 1948, em uma sessão mediúnica que fazíamos em nossa casa, eu ainda jovem, por meu intermédio no transe sonambúlico, o espírito disse na sessão: eu era médium, mas ainda não era espírita. Os fenômenos ocorriam-me. Eu era simpático à doutrina, mas não a havia estudado. Quando eu voltei ao normal, as pessoas presentes disseram: Divaldo, acaba de manifestar-se o espírito que disse haver vivido no Recife e que está ligado a você por várias reencarnações. E veio dizer que você vai ser do Pai. Ele vai se reencarnar e você será pai dele. Eu, muito jovem, eu disse: mas o espiritismo não é uma coisa muito boa. Eu ainda nem namorei, já vou ter filhos. Não quero muito isso. Primeiro, naturalmente, eu quero uma vida mais tranquila, quero amar, quero viver, que os filhos venham depois. Mas logo assim, e eu perguntei, ele disse que é já. Eu disse: olha, de 3 para 4 anos. Eu digo: mas não é possível, eu vou ter todo o cuidado. Naquela época, a gente praticamente nem sabia como é que o povo nascia, porque era tão ignorante o conceito ético, que as pessoas eram mais ou menos assexuadas. A gente tinha medo de dizer a palavra sexo, porque já era imoral. A gente olhava para todo mundo como se ninguém tivesse sexo, todo mundo fosse sexuado e tal. E eu, que vinha da igreja, profundamente castrado, ignorante, ainda pior, nem conseguia. E fiquei muito magoado com esse espírito fazendo uma planificação antes da hora. No ano de 1950, eis que volta o espírito e manda meu recado: diga, Divaldo, que eu serei seu filho. Quando eu retorno, os amigos me dizem: Divaldo, o negócio é sério. Ele disse que vai ser seu filho. Pois ele pode tirar o cavalo da chuva, porque não vai mesmo. Ora, esta, quem já viu, estou meio arrependido de estar me metendo nessas coisas. No ano de 1952, a história é muito longa, inauguramos a Mansão do Caminho. E no mês de dezembro eu chegava à Mansão do Caminho, residia com meus pais, e vi uma movimentação inusitada à porta. Acerquei-me e estava um soldado de polícia, várias pessoas na sala da Mansão do Caminho, e a diretora com uma criança na ginásio, uma criança negra como a noite de chuva sem lua e sem estrelas. Terrível, chorava. E Dona Otília retirava da criança as formigas e me disse: imagine, deixaram na lata do lixo. E eu estou tirando o sexo, estava algo comprometido, o cordão umbilical muito mal cortado, as pálpebras e as pessoas catando as formigas, e o negrinho chorava. Mas ele chorava com pulmões impressionantes. Eu olhei e não sei o que me deu na cabeça. Saí a correr até o tabelião. Entrei no tabelião e disse para ele: eu venho aqui registrar um filho. Ele disse: primeiro filho. Eu digo: sim, senhor. Então acalme-se. Eu me sentei e estava agitado porque eu queria ver o menino. Ele me chamou. Nunca me esquecerei da cena. Era um senhor de 70 anos, o óculos,
jogado no centro nasal. Ele me olhou por cima do óculos e me perguntou: qual é o nome da criança? Eu havia brincado na minha infância com um espírito que me deu o nome Jaguaraçu. Foi o meu companheiro de infância por uns 10 anos. Eu me lembrei de Jaguaraçu e dei o nome Jaguaraçu Pereira Franco. O nome do pai, Divaldo Pereira Franco. O nome da mãe, não tem. O homem tirou o óculos, limpou o óculos, colocou. Ele ia estar muito nervoso. Comecemos de novo. Nome do menino, nome do pai. Pense bem. O nome da mãe. Eu disse: não tem. Mas como não tem? Bem, eu não sei quem é. Ele disse: este é o maior fenômeno que já passou aqui no cartório. Eu perguntei por quê. Ele disse: porque a mãe pode não saber quem é o pai, mas o pai tem que saber quem é a mãe. Eu disse: mas é verdade. O pai deve saber. E fiquei embaraçadíssimo. Eu era tão inexperiente que comecei a procurar uma mãe para meu filho. Eu vou botar o nome de uma tia, mas eu acho que o marido dela não vai gostar. Quando eu estava nesse embaraço, vejo entrar um espírito amigo meu e diz: põe meu nome. Eu sou Alta de Souza. Põe meu nome. É nosso filho espiritual. Eu então sorri e o notário disse: lembrou, não é? Eu disse: mais ou menos. Qual é a cor do menino? Eu disse: negro. E é o nome da empregada. Ele disse: não, senhor. Não é exatamente assim. A mãe dele é Alta de Souza. E a cor dela? Eu disse: moreninha. Eu disse: então dá. Registrou. O senhor trouxe testemunhas? Eu disse: precisa de... Bem, a gente arranja aqui. Vem cá, fulano. Assina aqui. Aí o povo assinou, porque aqui no Brasil é tudo direitinho. Eu saí correndo, voltei, peguei meu negrinho. Quando eu coloquei no braço, eu me lembrei de meu pai, que tinha preconceitos raciais. E devia agora o que eu vou dizer a pai, mas já era filho registrado, não dava. Então fiquei, olhei, eu não sei se ele riu, mas na minha imaginação ele riu, ficou contente. Foi meu primeiro filho. Logo 6 meses depois, outro filho. 2 anos depois, outro filho. Outro filho. E aí eu tive que contar a meu pai. Levei um dia a família. Meu pai olhou, homem do século XIX ainda. Ele olhou e disse: que bons netos o senhor me arranjou, hein? Um de cada cor. Como é que o senhor conseguiu? Eu disse: pai, agora tudo é moderno. No ano de 52 em diante. Passaram-se os anos. E certo dia eu brincava com o Jaguaraçu. Corríamos ainda na mansão do caminho. Quando ele me segurou e me disse: tio, todos me chamam por tio, você se lembra daquela noite que eu falei na sua boca que ia ser seu filho em linguagem infantil? Não lembro, Jaguaraçu? Lembra-se. Pergunta que o Nilson. Eu lembrei. Eu disse: o quê? Foi você quem veio dizer que ia ser meu filho? Foi sim. Eu disse que ia ser seu filho. Eu sou seu filho. Não sou. Eu disse: feliz ou infelizmente é meu filho? Sorrimos. A nossa reunião era constituída de 4 pessoas: Nilson, eu, a nossa auxiliar doméstica e Dona Ana Ribeiro Borges, que foi a senhora que me ajudou a educar a mediunidade. Era impossível que alguém tivesse narrado isso que eu sequer me lembrava a uma criança de 4 anos. Passaram-se os anos. 2 anos depois, eu estava um dia meditando quando ele veio, com 6 anos, pegou as minhas mãos e me perguntou: tio, você é mesmo meu pai? Porque eu contei a ele a história devagarzinho, porque que a mãe colocou na lata de lixo e tal. Você é mesmo meu pai? Eu disse: hoje, agora sim. Mas tio, por que você é branco e eu sou preto? É porque você nasceu de noite, meu filho. Ele disse: André, que era marronzinho, ele nasceu de tarde. E Bruno, meio-dia em pino. A cor é de acordo com a hora do nascimento. À medida que ele foi crescendo, eu fui narrando. Pasmem, porém, os senhores. Eu hoje tenho uma problemática coronária, uma problemática cardíaca. Meu filho, aos 38 anos, teve um colapso fatal em ônibus e morreu do coração, como se tivesse herdado os chamados genes psíquicos do seu genitor.
nos clássicos da doutrina espírita, a revista francesa Survie publicou no ano de 1931 um fato maravilhoso. O senhor Brizolara, da cidade de Nancy, era materialista. No ano de 1925, morreu a filhinha de 8 anos, Georgette. E ele, desesperado, blasfemou, entregou-se à revolta. No ano de 1926, ele sentiu uma estranha dor no braço direito e foi induzido a tomar de uma pena. Escreveu: papai, eu serei substituída por um irmão. No mês de março de 1927, o senhor Brizolara rasgou aquele papel acreditando estar no Senado. A senhora Brizolara, no mês de março de 1927, teve um filho, o que causou uma grande surpresa. Nesse dia, o senhor Brizolara experimentou a mesma sensação e escreveu: paizinho, eu voltarei e nascerei no dia 10 de maio de 1928. Serei de novo uma menina, desejando que você me chame de Bebete. Ele achou que aquilo era impossível. Mandou registrar o documento em cartório e guardar em um cofre público da cidade. Madame Brizolara ficou em gestação. Na data estabelecida, ela deu à luz a uma menina que o senhor Brizolara colocou o nome de Bebete. 8 anos depois, a casa da família Brizolara, depois de uma tempestade, teve problema no teto. E ele mandou buscar um carpinteiro quando passou a tempestade para corrigir o madeirão. A menina estava brincando na sala. Quando o carpinteiro chegou, ela disse: olá, Pierre, como vai seu pai, Paulo? Eu me lembro dele. O carpinteiro disse: essa menina está vendo coisa? Papai morreu, tem mais de 10 anos. Ela é uma pirralha de 8, como é que ela sabe? O senhor Brizolara, tomado de surpresa, perguntou-lhe: Bebete, como é que você sabe que ele é filho do senhor Paulo? Eu me lembro quando eu era Georgette. Eu me lembro dele. E agora eu me lembro que eu sei tocar piano. Você quer que eu toque aquela balada que você me ensinou na outra vez, sentando-se ao piano, que estava fechado fazia 11 anos. A menina começou a tocar uma velha balada que a vizinhança correu, lembrando-se da antiga defunta. E a revista Survie assevera que esta documentação de anúncio de reencarnação é a evidência científica entre milhares da realidade dos renascimentos. Somos espíritos e experiências evolutivas. A existência corporal não é um castigo divino. A dor, a amargura, a solidão, todos estes contingentes de aflição que nos aturdem são mecanismos da nossa evolução, a que nós fazemos jus, que deveríamos receber com uma alta carga de emoção positiva, porque são métodos em que a divindade se utiliza para o nosso processo evolutivo. A dor de hoje é o epílogo de um drama de ontem e é a overture de uma experiência para amanhã. É o prefácio de um livro que estamos escrevendo na direção do futuro. Nesta noite, dizia Bijoma de Ângeles, a reencarnação ensina-te a agir bem, a trabalhar no bem, faz o bem. E ele será o teu advogado de defesa durante toda a tua vida, sem te preocupares com aqueles que te façam mal. A doutrina espírita adotou a reencarnação como base fundamental dos seus postulados filosóficos científicos para nos dar uma ética de comportamento. A ética do amor, recomendada por Jesus, que nos diz da necessidade de nascer de novo e de renascer a cada instante dentro de nós. Vencer o homem velho, a criatura perdida, pervertida, equivocada, e dar ensejo a que desabroche esses valores que dormem em germe, em latência, fazendo que a generosidade do bem tome conta de nós. O importante da vida não são os anos
anos que transitamos na terra, mas a intensidade de cada dia que vivemos durante todos estes anos. O Espiritismo nos enseja desta forma, uma visão maravilhosa, para que nos libertemos do atavismo do sofrimento. E foi pensando nisso que João escreveu plenitude, a dizer-nos que lograremos a plenitude da vida, vencendo o sofrimento pelo amor, pela abnegação, pela viagem interior da meditação, pela ação da caridade, que levou Allan Kardec a dizer: fora da caridade não há salvação. E se olharmos na sua sepultura o dolmen que tem em Paris, presente dos espíritas belgas, lá está: nascer, viver, morrer, renascer sempre, tal é a lei. Esta lei do evolucionismo, é que hoje somos melhores do que ontem, e amanhã seremos melhores do que hoje. Pessoas que têm o véu de esquecimento perguntam: quem tem sido eu? Vejam quem são e concluirão quem foram. É normal que desejemos ter sido reis e princesas, rainhas e nobres, mas como nem só de nobres foi feito o mundo, consideremos-nos vassalos da vida, e diante do Rei generoso, que nos estende as mãos e que nos chama afavelmente: ó, vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Leve é meu fardo, suave é meu jugo, vinde a mim, eu vos aliviarei. Jesus espera. Levantemo-nos do marasmo, do tédio, da rebeldia, e ouvindo-lhe o acalanto na distância, digamos: Senhor, eu gostaria de seguir-te, de demonstrar-te meu amor, eu gostaria de dar-me em holocausto como testemunho de fé, mas na minha pequenez, que poderei fazer desta vez, Senhor, eu desejaria ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas por que não lograrei? Então eu te pedirei para ser um pirilampo na noite escura, clareando a amargura de quem anda na solidão. Eu desejaria ser a chuva generosa que caísse na terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, minimizando a agonia de alguém na desesperação. Eu tenho anelado por ser um jardim de flores de todas as cores, mas na pobreza que minha alma encerra, na impossibilidade de logar, eu te quero rogar para ser uma flor solitária na rocha, cantando a beleza da paisagem da natureza. Eu queria ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira. Mas como eu não vou conseguir, eu te venho pedir para ser uma pedra, pavimentando o chão dos heróis, apontando rumo para aqueles que têm a coragem de conquistar os céus. Eu desejava ser uma escada para levar o herói ao seu fanal, mas como jamais poderei, eis-me a te dizer: deixa-me ser o primeiro degrau. Queria ser um trigal maduro para repletar de pão a mesa da humanidade, mas nesta dor rica de propriedade, deixa-me ser um grão que, caindo no chão, se multiplique no milhão para enriquecer da humanidade a mesa com pão. Eu desejaria, Senhor, eu desejaria ser um pomar de frutos maduros. Nunca hei de conseguir, então deixa-me ser alguém na estrada, à sombra de uma árvore descanhada, projetando sombra no chão, para quando passar alguém, ele pergunte de mansinho: olá, meu amigo, e ele, se voltando para trás, me pergunte com carinho: quem és tu? E ele possa dizer: sou teu irmão, dá-me tua mão, irei contigo
contigo, sou teu amigo, e lado a lado, cantando hino, eu possa gritar, meu Deus, eu queria ser poeta, orador, declamador esteta,